passar ali desde o início, conversar sobre as três camadas, né, que a gente desenvolveu da aplicação, como é que elas se conectaram e mostrar o nosso projeto aí de ponta a ponta, todo o fluxo que a gente desenvolveu, né? Então, desde a questão do usuário entrar lá com a carteira, ler os balanços dele do token, ele fazer a autenticação dele assinando uma mensagem para ter acesso aos posts exclusivos, o fluxo de escrever uma transação na blockchain. Então, o usuário que está conectado com a carteira dele, ele pode também convidar outro endereço, seguindo lá as regras que a gente fez no contrato, e como tudo isso se conecta lá no nosso front-end. Eu vejo que tem duas pessoas que eu acho que são novas, o Ali Edu e ou a Deia. Se vocês quiserem, não lembro se vocês já participaram alguma vez ou se vocês assistem pelo YouTube depois. Fiz 3 aulas. Boa. Mas eu não peguei no começo não, peguei no meio. Beleza. Então, no final eu vou subir o último código lá no GitHub, e aí se você quiser dar um pull e tirar alguma dúvida, ou quiser tirar no meio do encontro, também fica à vontade, tá? A ideia do encontro, como eu falei, é repassar um pouco tudo que a gente fez, então vai ser uma oportunidade, como você não veio nas primeiras, de ver aquilo, e se ficar com alguma dúvida, tanto durante quanto depois, só me perguntar que a gente responde, beleza? Então, galera, estou compartilhando minha tela aí no código e vou também trazer a aplicação aqui, mas primeiro nós vamos passar pelo código. Perdi o meu. Então, só relembrando qual que era o nosso projeto. O nosso projeto era para desenvolver uma espécie de fórum. Esse fórum ele teria acesso exclusivo para as pessoas que portam o nosso token, né? Então, o token ele funcionaria como uma espécie de convite. E esse convite poderia ser estendido a partir do momento que você tivesse um, você poderia estender para 3 outros endereços. Então, nós tínhamos essa regra da limitação de até 3 endereços que um usuário poderia convidar a partir do momento que ele tem o token. E se ele tivesse esse token, além dele poder convidar outros membros, ele poderia acessar conteúdos exclusivos do fórum. E aí, no decorrer dos encontros do grupo de estudo, nós debatemos várias formas de fazer isso, né? Isso poderia ser totalmente feito on-chain, ou isso poderia ser também feito utilizando o back-end como um intermediário, poderia ser feito utilizando tokens, poderia ser feito utilizando JWT. Enfim, debatemos algumas possibilidades e acabamos optando por utilizar um JWT no back-end para também mostrar como fazer essa leitura do lado do back-end, né? A gente poderia ter feito essa leitura só no front-end, mas decidimos trazer esses dois métodos para ampliar um pouco o escopo ali do projeto, né? Porque realmente a ideia do grupo de estudo era trazer o máximo possível de coisas diferentes e por esse caminho a gente teria algumas coisas mais interessantes, diferentes para trazer para o grupo de estudo. Então, com isso em mente, a gente partiu para o desenvolvimento, né? Teríamos lá as 3 camadas que a gente conversou no início, então a gente teria que desenvolver o front-end, os contratos e a parte do back-end. E cada um teria a sua responsabilidade, essa que nós poderíamos chamar aí as 3 camadas que a gente desenvolveu: front, contratos e back-end. Então, o front, basicamente responsável pela gestão da carteira, né? Então, conexão, toda a questão da interface do usuário para interagir com o fórum, interface do usuário para interagir com o fórum. E dentro dessa interação teria algumas ações que o usuário pode executar, né? Primeiro é ele se conectar com a carteira dele, ele fazer a autenticação dele para ele comprovar que ele detém aquela carteira e ele tem acesso ao fórum. Aí, a partir disso, ele vai poder ver os posts que ele tem acesso e também convidar os outros usuários, né? Então, a gente poderia colocar aqui como a interface. Pra nós aí? Sim. Aham. Bem lembrado, Vini, obrigado. Então, temos a interface do usuário para interagir com o fórum, que é basicamente se conectar com a carteira. Vamos pôr aqui em features, o usuário pode se conectar com a sua carteira. Se autenticar assinando uma mensagem com a carteira. Checar o balanço dele do nosso token.
Caso ele tenha o balanço suficiente e se autentique, pode ver os posts exclusivos e realizar uma transação de convite para outra carteira. Então, o nosso front-end basicamente é essas responsabilidades. A parte da autenticação era uma integração com o back-end, a parte do convite é uma integração com os contratos. Então, também foi legal trazer isso para explorar um pouco dessas duas partes, né? Pode interagir tanto com o contrato diretamente, ou você pode interagir com o seu back-end, que o back-end interage com o contrato. A ideia foi realmente trazer esses dois pontos. Então, vamos deixar aqui bem explícito como cada um estava interagindo, né? Conectar e autenticar. Então, back-end, aqui contrato. Na parte dos contratos, bom, o primeiro e principal contrato que a gente desenvolveu foi a questão do token. O nosso token, ele utilizou-se do padrão ERC20, então desenvolvendo token padrão ERC20, que é um padrão da indústria para tokens fungíveis. São tokens que podem ser trocados de forma igual por um outro token de mesmo valor, né? Ao contrário de uma NFT, que é um token não fungível, onde cada token NFT é único e ele não se compara diretamente com outros tokens, né? Ele tem propriedades únicas, assim como uma casa tem, né? A sua casa não se compara diretamente com outra casa, porque ela sempre tem alguma coisa diferente. Enquanto um padrão RC20, ele é como uma moeda de, por exemplo, um real, né? Você pode trocar ela por outra moeda de R$1, você pode trocar por duas moedas de 50 centavos, elas têm valor equivalente. Então a gente desenvolveu o nosso token seguindo esse padrão, mas a gente acabou adicionando algumas regras de negócio em cima dele. Então, além de seguir esse padrão, a gente decidiu que um usuário, uma carteira, né, um endereço, só pode convidar outras três carteiras. E que o primeiro usuário, né, o primeiro que fizer o deploy do contrato, a carteira que fizer o deploy do contrato, seria a única convidada inicialmente. E a partir disso, ela poderia convidar outras carteiras. Então, o nosso contrato era isso. A gente viu bastante a questão do tooling, né? Então, para desenvolver contratos, a gente conversou sobre as ferramentas que tem aí disponível no mercado para facilitar o desenvolvimento. A gente falou brevemente sobre o Foundry. O Foundry é uma ferramenta muito boa também e ela é totalmente baseada em Solidity, né? Então, todos os scripts que você escreve, os testes, essa parte auxiliar, ela é feita em Solidity também. Então, vamos usando aqui o ferramental, Foundry. E o Hard Hat, também conversamos e utilizamos o Hard Hat, que também faz a mesma coisa que o Solid. Ele ajuda muito aí na questão do desenvolvimento local, ele seta ambientes de teste para fazer deploy depois. Só que a diferença é que os códigos são escritos em TypeScript. Então a gente acabou optando pelo Hard Hat por unificar todo o projeto em volta do TypeScript. Claro, os contratos têm que ser em Solid, então eles foram em Solid, mas o front, o back e o tooling acabou ficando em TypeScript, então optamos por utilizar o Hard Hat. Fizemos aí alguns scripts o primeiro para fazer o deploy, né, do nosso contrato de forma automatizada. Então, toda vez que a gente vai desenvolver, a gente vai subir lá a nossa blockchain local, vai rodar um script, esse script vai fazer o deploy do contrato, vai fazer o convite para alguns endereços, então ele vai salvar um tempo nosso toda vez que a gente for desenvolver. Por quê? Porque quando você está desenvolvendo, você vai ficar subindo e descendo sua aplicação várias vezes, né? Você vai testar, você vai parar de trabalhar, você vai voltar no outro dia, e aí é importante você ter alguns scripts prontos para agilizar o seu desenvolvimento. Então, se você parar de desenvolver, você roda o seu script e o seu ambiente de desenvolvimento está funcional de novo, ali rodando uma blockchain local, os contratos deployados, alguma transação que você já queira fazer. Então, a gente acabou fazendo isso também e nosso ferramental está pronto ali no nosso projeto. No back-end, a gente fez basicamente a questão da autenticação. Então, a gente tinha um endpoint que ele era responsável por receber uma chamada do front com a assinatura da carteira, checar se aquela assinatura é válida para aquela carteira. Caso ela fosse válida,
a gente checaria o balanço daquela carteira no nosso token e retornaria um token se esse usuário tiver, retornaria um JWT se esse usuário tiver mais de um token do nosso token. Então, a responsabilidade do back-end era principalmente a questão da autenticação. Então, checar se a assinatura enviada é válida. Caso seja válida, checar o balanço do endereço no nosso token. Caso maior que 0, retornar um JWT. Se menor que 0, retornar um 401. Então, nosso back-end recebia essa chamada, fazia essa checagem, retornava um token para o front, que aí o front utilizaria esse token para fazer a chamada na API de posts. Então, a gente também tem a API de posts aqui no back-end. Recebe uma chamada autenticada com o JWT, né? Com o JWT, e verifica se o token é válido e retorna os posts daquele usuário, daquele endereço. Então, essa foi mais ou menos as 3 camadas, né, que a gente tem no nosso projeto e as responsabilidades de cada uma. Então, o que a gente descreveu, e aqui fazer um desenho rapidinho, mais ou menos, para ficar mais claro como cada uma se conecta, né? Então, na verdade, todas conversam com todas. Então, a gente poderia pôr aqui o front-end na sua caixinha. Poderíamos pôr aqui o back-end na caixinha dele. E os contratos aqui. Então, na verdade, acaba que, no fundo, todo mundo está se conectando, né? O nosso front-end, ele fala diretamente com os contratos. Em alguns exemplos aqui, a gente lê leitura de balanço do token, a gente vê o nome, a gente vê os decimals e a gente vê quantos convites o usuário fez. E também fizemos uma escrita. A gente pode convidar um endereço. O nosso front, ele também interage com o back-end. Então, ele vai lá e faz uma requisição de autenticação, que a gente chamou lá de /login. Então, ele pode puxar tudo aqui para o lado. Então, ele faz tanto /login quanto /posts. E o nosso back-end também faz uma leitura do contrato com os balances. Então, ele vai leitura de balance. E ele retorna para o nosso front um JWT e os posts. Então, que a gente pode ver que no fundo está todo mundo conversando com todo mundo. No front a gente faz a leitura dos balanços para ter ele sempre o mais atualizado possível, mas também a gente tem a questão do back do balanço para gerar o JWT para o usuário não ficar se autenticando com tanta frequência. Bom, agora que a gente relembrou um pouco aí do que a gente tinha se proposto a fazer, a gente vai dar uma passada no nosso código para também rever o código que a gente escreveu. Então, lá nos primeiros encontros, a gente começou fazendo pelos lados dos contratos. Então, a gente inicializou o projeto utilizando o Hard Hat. Dentro do Hard Hat, a primeira coisa que a gente fez foi dar uma estudada nas pastas, né? Falar um pouco sobre a estrutura do Hard Hat, que são dos artefatos que são gerados no build. Para quem não lembra, os artefatos, quando você escreve seu contrato e você faz o build dele, ele vai gerar esses artefatos aqui. E ele tem algumas informações bem importantes. Por exemplo, ele vai gerar a ABI do nosso contrato, né? Então, a ABI é a interface do contrato. Essa interface ela é utilizada lá tanto no back-end quanto no front-end para o código saber quais são as funções que aquele contrato disponibiliza. Então, é essencial a gente sempre ter a ABI do nosso contrato. Ele gera também uns tipos aqui dentro desse arquivo de tipagem e gera algumas informações relevantes para o próprio Hard Hat, por exemplo, questão do build info, tudo mais, que ele utiliza de forma interna para fazer um cache e algumas outras coisas.
Aí dentro da pasta de cache, né, tem as informações cacheadas já, próprio, isso é de uso interno do Hard Hat, para ele saber o que ele precisa compilar de novo ou não. Temos a pasta dos contratos, foi aqui que a gente começou o nosso projeto, né? Então, basicamente, a gente escreve nosso contrato aqui dentro dessa pasta. E aí temos o nosso contrato do nosso token. Então, conforme eu falei, nós temos o Web3 Dev Token, que é o nosso token, e ele herda, faz uso do contrato padrão ERC20. E aí, em cima desse contrato, nós fizemos algumas modificações. Até no encontro passado, ou retrasado, alguém comentou, né, questão de regras de negócio dentro desse contrato, né? Realmente, a pessoa que comentou está correto, o ideal não é misturar, né, as regras do token com as regras de negócio no mesmo contrato. O ideal seria fazer um novo contrato que interage em cima desse token e só ele pode interagir. Então, os usuários interagiam com esse terceiro contrato que tem as regras de negócio, e aí você conseguiria alterar, né, as regras do negócio sem necessariamente alterar o token. Mas a ideia aqui, a gente tinha um escopo definido, não muito grande, e queria estar um pouco ágil para a mudança. Então, a gente acabou fazendo tudo junto, funciona também, mas caso de produção, o mais recomendado é separar as regras de contrato do token, né, do ERC20 em si. Mas basicamente a ideia aqui, o nosso token é que o usuário tem um invite amount, né, então essa é a quantidade de tokens que o usuário precisa ter, ou que a gente considera um convite, que é basicamente um token, uma constante de 3 invites, que nós criamos como uma regra de negócio que o usuário pode convidar no máximo 3 outras pessoas, e aí a gente criou um mapping para guardar essa informação dos convites, né? Então, toda vez que um usuário for convidado, a gente vai incrementar a contagem daquele endereço que convidou e salvar no invite count, que é uma variável de estado do contrato. Temos aqui o nosso construtor. Basicamente, a gente cria um token do tipo RC20 com o nome do Web3 Dev Token e o símbolo W3DT. E a gente cunha, né, cria novos tokens para a pessoa que está chamando, fazendo a chamada desse contrato, do construtor, que é quem está fazendo o deploy do contrato. Então, a regra lá que a gente definiu, onde só o primeiro usou a primeira carteira, né, se teria os primeiros convites, ela está basicamente acontecendo aqui. E aí, a gente escreveu uma função nova, que é a função invite, que ela é vamos dizer assim, uma releitura, né, do transfer. Porque basicamente ela vai fazer um transfer ou um mind, fazendo algumas verificações antes dessa transação acontecer. Então, a gente faz 3 verificações, né, quando a gente chama essa função. A primeira é checar se a pessoa que está chamando essa função possui balance suficiente. Então, se ela possui o balance igual a 0, significa que ela não foi convidada para o fórum e a nossa transação já vai reverter. O segundo check é que o usuário não está convidando a ele mesmo. Isso é basicamente para evitar que o usuário se convide várias vezes. Caso ele esteja fazendo, não vai funcionar. E o terceiro, a gente checa o invite count e aquele endereço já não convidou o número máximo de pessoas para o fórum. Então, se ele convidou, também não vai dar certo, vai reverter. E se ele não convidou, esses requires vão dar tudo certo, vai passar, e a gente vai fazer o mind, né, que é cunhar, criar o token para o endereço que está sendo convidado. Então, a gente está criando, e aí a gente vai incrementar o contador de convites. E assim o invite é feito. Criamos também uma função getter aqui para pegar quantos convites aquela conta funcionou. Essa função basicamente recebe o endereço com parâmetro, lê a nossa variável do invite count e retorna quantos convites aquele endereço fez. E por fim, a gente fez um override da função transfer, fazendo ela reverter, falando que ela está desabilitada. A ideia aqui era que uma pessoa não burlasse o invite fazendo uma transferência, né? Então imagina que você tem um token e em vez de chamar a função invite para convidar alguém para o fórum, essa pessoa faria um transfer. Assim ela conseguiria burlar, né, esses requires que a gente está fazendo o check aqui. Então, basicamente, a gente faz um override e desabilita a função transfer. Então, esse foi o contrato que a gente desenvolveu. Depois que a gente desenvolveu o contrato, a gente já escreveu um script para ajudar no nosso desenvolvimento, né? Então, a gente escreveu um script de deploy e um script de interact, que depois foram unidos aqui dentro do deploy. E basicamente, esse script, o que ele faz? Eu estou pegando meu endereço lá da MetaMask, da minha carteira, e já estou deixando salvo aqui. Então, eu faço o deploy do contrato do meu token, e já, depois de fazer o deploy, eu faço um convite para o meu endereço da MetaMask.
Então, toda vez que eu rodar esse script, vamos dizer que eu estou programando, eu vou parar de rodar a blockchain local, depois eu volto. Eu rodo a minha blockchain local de novo e rodo esse script. Esse script vai fazer o deploy do token e vai enviar um convite para o meu endereço do MetaMask. Então, já vamos ter dois convidados, né? O endereço que está fazendo o deploy, que é o endereço próprio aqui do hard hat local, é uma chave privada compartilhada, que não é recomendado utilizar além do desenvolvimento, né? Porque todo mundo que utiliza o hard hat tem acesso a essas chaves aqui, elas são compartilhadas. Então, estou fazendo um invite lá para o meu endereço da MetaMask, que só eu tenho a chave privada. E aí, rodando a blockchain local, rodando esse script, a gente tem o nosso ambiente de desenvolvimento pronto para rodar. Caso alguém não lembre, né, a gente passou pelas funções do hard hat outro dia, nos primeiros encontros. A gente falou basicamente sobre todos esses comandos aqui, que eles chamam de tasks, mas os principais é a questão do compile, né? Então ele vai compilar todo o projeto. Então todos os contratos que você tiver ali dentro da base de contratos vão ser compilados e ele vai criar os artefatos que nós conversamos antes. Outro comando interessante é a questão do console. Você pode utilizar o comando npx hard hat console para ele abrir o console do hard hat e aí você pode interagir direto com essa sua blockchain local que está rodando aqui. Também a gente conversou sobre o comando de script, né? Então, inclusive é o comando que a gente utiliza para rodar os scripts aqui que a gente acabou de conversar. É basicamente npx hard hat run para rodar e o script que a gente quer rodar, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu poderia rodar o script deploy ou do interact. Que se eu rodar o do deploy, ele vai fazer o deploy num outro endereço e vai fazer um invite. Então, ele fez o deploy do nosso token nesse endereço aqui. Também fez o invite. E por fim, o outro comando que já está rodando aqui também é a questão de rodar uma blockchain local, né? Com o hard hat fica muito fácil. Basicamente é só você rodar npx hard hat e rodar um node. Então aqui eu já estou rodando aqui no terminal à esquerda. Tá longe? Vocês querem que dê um zoom ou dá para ver o terminal razoavelmente bem? Aí, ó, vou dar um zoom que eu acho que é melhor. Então a gente tem, utilizando o npx hard hat node, a gente roda uma blockchain local. Aqui se eu rodar de novo, provavelmente vai falar que já está em uso e não vai funcionar. É isso que acontece. Então, a nossa blockchain ela roda no localhost, porta 8545, e ela tem um Chain ID específico. Deixa eu achar aqui o nosso Chain ID. Ela roda com o Chain ID 31337. Então, é possível se conectar na nossa blockchain local, tanto numa carteira como o MetaMask, né, que a gente tem aqui. Eu poderia vir aqui em Settings, Network e adicionar minha blockchain local. Eu já tenho ela adicionada aqui. Então, Network. Então, vocês podem ver a URL dela, né, localhost, port 8545, Chain ID 31337. E aí você pode se conectar e interagir no localhost. Na parte dos contratos, então, foi isso que vimos. Escrevemos o nosso contrato do token, vimos um pouco das ferramentas disponíveis para desenvolvimento, aprofundamos um pouco mais no hard hat, que foi o que a gente utilizou. E aí, passamos a desenvolver o nosso front e o nosso back-end, que se integram com esse contrato. Para o front, foi utilizado o Next. O Next é uma biblioteca dentro do ecossistema do React, altamente utilizado em todos os front-ends de todas as áreas, especialmente dentro da indústria Web3, é mais soberano ainda do que no resto. É muito forte a utilização de React e Next. E algumas das bibliotecas que nós utilizamos também aqui, por exemplo, o Agami, o Vine, são bibliotecas muito utilizadas. Então, se você for pegar algum projeto aí do mundo real, é grande chance dessas bibliotecas estar sendo utilizada. Então, optei por usar essas para trazer esse conhecimento prático aí do que está sendo realmente utilizado no mercado, né? Até alguém comentou num outro encontro, né? Por que a gente não fez várias coisas na mão, né? Na verdade, fazer as coisas na mão hoje em dia é interessante para você aprender e realmente é importante que em algum momento da sua vida você faça na mão para você entender e aprender melhor, mas depois não faz muito sentido continuar utilizando as coisas
escrevendo tudo na mão, porque já tem bibliotecas que fazem, que abstraem, que são muito, muito utilizadas. Então, optei por seguir direto com as bibliotecas, mostrei por cima algumas coisas na mão, mas a ideia foi realmente agilizar e utilizar as bibliotecas. Então, aqui no nosso front, a primeira coisa que a gente fez foi utilizar o RabelKit e o Agame para fazer a gestão da conexão da carteira. Então, aqui a gente fez todo o setup, né, disso. Basicamente, a gente está criando um app e falando quais blockchains nosso app vai poder se conectar com. A gente escolheu a Base, a Arbitrum e a rede local. E aí, a gente passa essa configuração aí num provider que ele vai ao redor da aplicação. Qualquer lugar dentro da nossa aplicação que estiver sendo encoberto por isso aqui vai ter acesso às informações da conexão com a blockchain. Então, deixa eu voltar para a nossa UI. E o que está acontecendo ali no nosso código? O que a gente fez ali foi a instalação da RabelKit, que é a biblioteca que traz aí pronta toda essa questão dessa conexão, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse botão. Você pode se conectar em alguma dessas carteiras. Aqui a gente vai utilizar o MetaMask. E ao se conectar, ele já também traz essas informações. Então, a gente tem as redes, né, que o usuário pode se conectar, temos as três que eu comentei. E algumas informações, né, quanto Ethereum o usuário tem, o seu endereço, ele pode desconectar e tudo mais. E aí, depois que o usuário está conectado, nós temos que primeiro fazer algumas checagens, né, de informação. Então, se a gente voltar aqui para o nosso fluxo de os requisitos, o primeiro item era a questão de se conectar com a carteira, né? Então, isso aqui está resolvido, né? O usuário é capaz de se conectar, se desconectar, trocar entre carteiras aqui, né? Então, ele poderia simplesmente trocar. Então, a questão da gestão está resolvida. O próximo item é que o usuário poderia se autenticar com a carteira assinando uma mensagem. Então, aqui a gente tem uma integração de front-end e back-end. Nesse caso, esse usuário aqui ele nem é convidado, né? Então, ele não tem nenhum token, ele não precisa nem se autenticar, porque a gente já sabe que ele não está autenticado. A gente poderia pegar, por exemplo, um outro usuário aqui. Esse cara aqui tem um token e ele pode se autenticar. Então, ele vem aqui, faz a autenticação assinando uma mensagem. Essa mensagem ela é enviada lá para o nosso back-end. Então, vou abrir aqui a nossa aba de network. Deixa eu apagar e fazer do início para mostrar as chamadas. Então, esse usuário aqui ele pode se autenticar, ele assina essa mensagem. Quando ele assina, a gente está fazendo uma chamada lá para o nosso endpoint. Como vocês podem ver, a gente está passando o endereço e a assinatura. E o endpoint está nos respondendo com um token e um refresh token. Então, a gente pode vir aqui no nosso back-end, na nossa API de login e ver o que está acontecendo. Então, basicamente, o que a gente está fazendo, a gente está expondo um endpoint na rota de login, que recebe um método post. Esse método, ele procura no body da requisição por um address e uma assinatura. Se eles não estão disponíveis, a gente já retorna um erro para o usuário, falando que o request dele está errado. Se estiver disponível, a gente vai fazer a verificação da mensagem para confirmar que aquela mensagem foi assinada por esse endereço. Então, tendo a mensagem, né, a gente sabe qual mensagem ele está assinando. E a gente vai pegar o endereço e a assinatura que ele enviou e vai verificar que aquela assinatura é válida e assinada por aquele endereço mesmo. Caso não for, a gente retorna o 401, ele não está autorizado a prosseguir. Caso ele esteja autorizado, a assinatura é válida, a gente vai ler no nosso contrato quanto de balance ele tem do nosso token. Então aqui a gente já tem a primeira integração de leitura com o contrato, né? A gente está utilizando a função read contract, falamos bastante ali nos outros encontros, vimos algumas variantes dela, como, por exemplo, ler várias funções ao mesmo tempo, como invalidar uma query para ele ficar atualizando a todo bloco que é incluso. Então, a gente acabou indo mais a fundo aqui nessa questão da leitura, né? E aí, basicamente, a gente lê o balance, e esse usuário tem balance suficiente, ou seja, maior que zero. Se ele tem zero, ele retorna 401, ele também não está autorizado.
Caso ele tenha, um token é gerado e é retornado para o usuário. Então, o usuário com esse token, ele também está apto a acessar os posts exclusivos do fórum. Então, o que está acontecendo aqui no nosso front? Vocês podem ver que na hora que eu assino, né, vou até apagar mais uma vez o nosso storage. Na hora que eu assino, automaticamente o front já faz uma chamada para a nossa API de posts e retorna os posts exclusivos do nosso usuário. E aqui já renderiza na tela os posts que ele tem acesso. Então, na API de posts, ele faz a verificação do token, ele verifica que aquele token é válido. Dentro do token, ele pega o endereço que está fazendo essa requisição. Então, a segurança é feita por token, né? Eu não posso fazer requisição de outros endereços. Por exemplo, eu poderia tentar chamar a API de posts passando o endereço de outra pessoa e eu vou ver os posts exclusivos daquela pessoa. Nesse caso, não vai ser possível porque o token faz a segurança. A gente extrai dentro da claim do token qual endereço está fazendo a requisição e aí a gente leva os posts que só ele tem acesso. E aí o usuário renderiza aqui na tela. Então, a gente pode voltar aqui e olhar um pouco mais do código do front, de tudo isso. E, basicamente, o nosso código, aqui a gente está tratando os 3 estados, né? O usuário, por exemplo, pode não estar logado com a sua carteira ainda, então, nesse caso, se eu vim aqui me desconectar, a gente tem esse estado aqui de desconexão, né? Não conectado, onde basicamente fala para o usuário conectar a carteira. A gente tem um loading aí que é muito rápido, acho que ele nem vai aparecer, nem aparece direito, e tem o estado de conectado, então essa carteira está conectada, que é nosso terceiro componente aqui que criamos. Então, tem endereço desconectado, carregando e conectado. Quando ele está conectado, ele tem acesso à tela principal. E aí a tela principal também tem algumas variantes, né? Esse usuário ele pode estar conectado, mas ele não necessariamente tem o nosso token. Nesse caso, esse usuário aqui tem, né, esse endereço. Vocês podem ver que o balanço dele é de um token e ele não convidou ninguém. Então, ele tem token, ele consegue acessar os posts e ele pode convidar um usuário. Então, no nosso código, a gente basicamente está mostrando essas informações na tela do usuário. A primeiras informações que a gente mostra é o endereço, é o balance e é o número de convites do usuário. Então, como é que a gente faz isso no front-end? Ali antes eu mostrei, né, como a gente lê no back-end, e aqui eu vou mostrar como a gente faz no front. A gente criou aqui um hook para separar um pouco a lógica. Dentro desse hook a gente faz a leitura do contrato. Então, vou abrir aqui na tela maior. A gente está basicamente recebendo o endereço, né, a carteira que está conectada, e a gente está fazendo o uso da função useReadContract. E aí, de uma forma muito parecida com o que a gente fez lá no back-end, a gente está lendo aqui 3 funções diferentes. No dia que a gente escreveu isso, a gente também fez o uso da função useReadContracts, no plural. Basicamente é a mesma coisa, só que você lê várias ao mesmo tempo. E aí a gente debateu um pouco sobre os prós e contras, né? Então até aqui tá comentado o código. Eu vou descomentar rapidinho. E o que está acontecendo aqui? Aqui a gente está fazendo a leitura de 2 leituras ao mesmo tempo. Então a gente está chamando a função no plural, a useReadContracts, né, essa variante, e está passando todas as chamadas que a gente quer fazer dentro dessa propriedade chamada contracts. Então, cada chamada ela é declarada aqui como um objeto dentro do array, ela recebe a configuração do contrato, basicamente a ABI e o endereço, e o nome da função e os argumentos que a gente quer chamar. E aí, dentro do nosso data aqui, nós teríamos o retorno com esses valores, né? Então, eu já poderia ter o balance off e o invite count dessa maneira. Mas aí, beleza, tem a vantagem de estar lendo tudo junto, mas também tem a desvantagem, né? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que a gente não tem um controle tão fino sobre cada leitura, né? Da mesma forma que a gente tem aqui embaixo. Então, por exemplo, no nosso caso, o que a gente queria fazer é que a cada bloco que fosse incluído na blockchain, a gente relesse o balanço do usuário para saber se ele atualizou ou não, né? Então, o usuário estaria sempre tendo ali na interface dele a informação mais atualizada. E aí, quando a gente utiliza essa função de leitura múltipla, a gente não tem esse controle fino para invalidar a query todo o bloco.
Então a gente tem que utilizar a leitura simples, singular, né? Então para uma chamada só. E é o que a gente acabou optando. Então, a gente está fazendo a leitura aqui do balance off da mesma maneira, né? Passamos a ABI, o endereço, a função que a gente quer chamar e o argumento da função, que é basicamente o endereço da carteira. E aí essa função nos retorna três coisas. O data, né, que são os dados, nesse caso é o próprio balance off, um erro, se teve algum erro na leitura, e a query key. A query key é a chave que é utilizada lá por debaixo dos panos para invalidar ou não essa query, né? Para saber se ele pode manter cacheada, se ele pode reutilizar o valor, ou também a gente pode invalidar de forma do nosso lado para ele fazer a releitura. E é o que a gente queria fazer, né? Para manter ele atualizado, a gente precisava invalidar essa query key toda vez que um bloco novo fosse incluso. E a gente faz isso da mesma forma aqui para o invite count, e para o name a gente faz só a leitura, a gente não invalida ele. Então aqui a gente está retornando só o name do data, aqui o invite count e a query key dele. Então, basicamente aqui temos as três funções responsáveis pela leitura, né, das informações do contrato. E aqui embaixo a gente tem um effect para invalidar as queries e realizar a leitura toda vez que um bloco novo for adicionado. Então, basicamente a gente criou um use effect aqui, que ele vai rodar toda vez que o block number mudar. E o block number ele vai mudar a partir dessa hook de use block number. Essa hook ela fica observando os blocos. Se você passar o watch true, ele vai mudar todo o bloco. Então, cada vez que um bloco novo for incluído na blockchain, esse block number aqui vai mudar. Toda vez que esse block number aqui mudar, nosso use effect vai rodar e vai invalidar as queries do nosso query client. E aí, quando ele invalida as queries, esse cara aqui sabe que ele precisa ler de novo. Então, ele vai reler e vai ter o balanço mais atualizado possível. E essa era a ideia de fazer no front para manter o usuário sempre com o valor mais atualizado possível. Então, imagine que o usuário está aqui no front. Ele está aqui usando a aplicação. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. E aí ele está usando aqui, alguém enviou um convite para ele, ou enfim, ele não era convidado, alguém convidou. Isso aqui já vai ser atualizado e já vai aparecer na UI. Então, o usuário vai estar sempre com a última informação disponível. Quando a gente está lidando com questão de tokens, dinheiro, é importante manter a informação mais atualizada para o usuário saber exatamente quanto de saldo ele tem disponível em cada token. Por isso que a gente decidiu manter isso no front-end com as invalidações das queries a cada bloco. E depois, então, o usuário já era capaz, né, de ler o balanço dele, ver quantos convites ele fez. A partir do login, acessar os posts exclusivos dele. Estava faltando um item aqui do nosso requisito, né? Então, o usuário era capaz de se conectar com a carteira, ele é capaz de autenticar assinando uma mensagem, é checado no back-end gerado no JWT, ele é capaz de ver a informação do balanço dele no front-end, lendo direto do contrato da maneira mais atualizada possível. Ele é capaz de ver os posts exclusivos e também, eu diria que talvez até o mais importante do nosso projeto é que ele seria capaz de realizar uma transação de convite para outra carteira. Ou seja, ele seria capaz de não só ler, mas escrever na blockchain também, né? Então, a gente estaria fazendo uma transação utilizando a nossa carteira. Estaríamos assinando lá uma transação e essa transação vai mudar um estado da blockchain. Por isso, até que uma transação de escrita é paga e a de leitura não, né? Porque a gente está só lendo. E aqui a gente está escrevendo, está alterando o estado da blockchain. Então, essa transação requer gas. E aí, desenvolvemos esse fluxo aqui no nosso front-end. Então, o usuário, a partir do momento que ele está autenticado no nosso fórum, ele é capaz de convidar outros usuários. Então, ele pode vir aqui, clicar em convidar e escolher o endereço que ele quer convidar. Então, por exemplo, eu vou pegar algum outro endereço aqui do meu MetaMask. Vamos pegar esse cara aqui. Eu vou colocar o endereço dele, a gente faz algumas validações aqui. Então, por exemplo, se o usuário digitasse algum endereço que não é válido, vocês já podem ver que a borda fica em vermelho, falando que é inválido, e o botão de convidar não está habilitado. Então, o usuário
não é capaz de convidar um endereço que é inválido. Isso, o front mesmo já está desabilitando. Então aqui eu vou copiar o endereço, podem ver que a borda ficou na cor normal e o botão de convidar está habilitado. E ao clicar no botão convidar, a gente vai estar invocando uma transação na blockchain e a gente vai precisar assinar na nossa carteira. Então, até no dia que a gente desenvolveu todo o fluxo aqui dos estados. Deixa eu ver se eu acho. Não estou achando aqui no desenho, mas basicamente todos os estados, né, que a nossa transação pode ter, né? Então, primeiro, a transação foi iniciada, a partir do momento que o usuário clica em convidar, e ela passa a estar aguardando a confirmação na carteira, né? Então, vocês podem ver que o botão já indica para o usuário que ele precisa confirmar essa transação na carteira. E aí, vem aqui o pop-up da carteira para o usuário assinar essa mensagem. A partir do momento que eu confirmar essa transação, a gente vai ter que esperar essa transação ser incluída na blockchain. Então, a gente tem mais um novo estado. Então, eu vou confirmar aqui. E aí, a gente vai para esse estado de processar a transação. Então, a gente tem um load, alguém indicando que está sendo processado. A transação foi incluída com sucesso. O usuário vê um toast aqui falando que o convite foi enviado com sucesso. Então, a gente fecha e a gente vê que o número de convites que esse usuário fez aumentou para 1. Então, aqui a gente tem um fluxo de escrita na blockchain e não só de escrita, a gente tem um fluxo de transação no front-end, né? Então, o front-end não está simplesmente iniciando uma transação e esquecendo dela. A gente está acompanhando essa transação do início ao fim, né? Então, vou fazer mais uma vez aqui com outro endereço. Então, a gente está iniciando a transação, a gente está esperando que essa transação seja assinada. Assim que ela é assinada, a gente está esperando ela ser incluída na blockchain. E assim que ela é incluída, ela foi uma transação de sucesso e acabou o ciclo de vida dela para a gente. Então, ela já não, nós não precisamos mais dela, né? A gente tem acesso ao hash dessa transação. A gente poderia, inclusive, mostrar aqui no toast, né, de sucesso, falando que a transação foi incluída com sucesso, esse é o hash. Mas que não, a gente não está mostrando e a gente não precisa mais dela. Então, novamente, nossos convites foram atualizados. E aí, se eu entrar numa dessas carteiras que foram convidadas, eu vou me conectar e eu vejo que eu já tenho um balance igual a 1 aqui, certo? Então, o nosso convite foi realizado com sucesso. Esse usuário também tem acesso aos posts exclusivos, ele faz parte do fórum. E se eu pegar uma carteira que eu não tenho, se eu não tenho convite, o que vai acontecer? O cara vai se conectar com a carteira e vemos que ele não tem o balance e que ele precisa ser convidado para acessar os posts. Então, esse usuário não tem acesso aos posts porque ele não foi convidado. Então, a gente também tem esse controle aqui no nosso front-end. Mas agora eu quero passar também na questão do convite no lado do código. Então, a gente falou antes sobre a leitura. Mostramos aqui, né, o fluxo, o que o usuário está vendo no front-end, né, o que está acontecendo. E agora a gente vai passar para ver o que está acontecendo no código, que é a parte mais importante aqui do nosso fluxo de convite. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, dentro lá da nossa home, nós temos também o nosso invite panel, que é basicamente onde está contido ali o nosso componente do invite, né? Que é aquele modal, esse modal aqui, esse botão e esse modal aqui do invite. E a lógica dele que está contida dentro do hook de useInvite. Então, nós vamos falar sobre esse fluxo, nessa transação de invite, mas só para vocês entenderem que essa gestão do fluxo da transação ela é genérica, ela pode ser feita para qualquer transação, não só para esse tipo de transação de invite, porque toda transação ela vai precisar ser assinada, você vai precisar que ela seja inclusa e ela pode ter um erro, né? Ela pode reverter ou ela pode ter sucesso. Então, basicamente, você pode ter um modelo genérico de estados de transação, que é esse aqui que a gente fez. Então, a gente tem esses 4 estados aqui, né? Idle, que é basicamente não tem nada acontecendo. Então, ele começa sempre como idle e ele só vai deixar de ser idle a partir do momento que o usuário clicar em convidar aqui. Quando ele clica em convidar, ele passa para o estado esperando assinatura. Quando ele confirma,
ele passa para o estado esperando o recibo da transação. Quando a gente recebe o recibo, volta para o estado idle com um toast de sucesso ali com mais informações. Então, o nosso hook aqui, ele que faz essa gestão, né? Ele tem toda a lógica dessa transação. E, basicamente, o que temos de diferente aqui é a questão da escrita, né? Então, temos aqui algumas funções para alterar o endereço ali no input, mas o diferente que a gente tem aqui é a função de escrita no contrato. Então, a gente está chamando o hook chamado useWriteContract, né, de escrever no contrato, e está pegando a função writeContractAsync. Então, dentro da função do invite, vai ser onde a gente vai realizar todo o fluxo da transação. Então, essa função aqui é chamada a partir do momento que o usuário clica no botão de convidar aqui na UI, e o fluxo começa. Então, a primeira coisa que acontece é a gente setar o estado para estar esperando a assinatura. Então, a partir do momento que o usuário clicar, a gente já vai mostrar na UI que ele precisa assinar a mensagem lá na carteira. A gente vai fazer a chamada de escrita. Essa chamada de escrita é o que vai causar, né, o modal da carteira para aparecer. É aqui que a gente está, de fato, tentando fazer uma transação. E ela é razoavelmente parecida com a função de leitura. Muda o nome, né, porque a gente chama de write, mas os argumentos são os mesmos. A gente basicamente está passando o endereço do nosso contrato, a ABI dele, né, para a gente saber quais funções estão disponíveis, o nome da função que a gente quer chamar, nesse caso o invite, e os argumentos dessa função. Nesse caso, o endereço que a gente está querendo convidar. E aí, a gente chama essa função com await, porque a gente está esperando ela, né, e a gente pega o hash dela. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente chama isso aqui, o pop-up do MetaMask vai aparecer lá para o usuário. E a partir do momento que ele confirmar, a gente vai ter um transaction hash aqui da transação. A gente vai ter o hash da transação que a gente vai poder esperar pelo recibo desse hash. Então, a partir do momento que o usuário clicou lá no MetaMask, ele confirmou a transação, nós atualizamos o estado da transação para aguardando o recibo dela. Então, vai mostrar lá na tela, né, o nosso load, o usuário vai saber que a gente está esperando a transação acontecer. Aqui a gente colocou um await for de 5 segundos fictício para simular um pouco mais o funcionamento de uma blockchain real. Quando você está usando a blockchain local, a transação ela é incluída de forma instantânea. Quando você está usando uma blockchain real, ela não é tão rápida, né? Dependendo da blockchain, pode demorar bastante. No caso do Ethereum, pode levar vários segundos. É comum as transações levarem alguns segundos, às vezes até 10, 15, 20. E algumas outras blockchains, como principalmente camada 2, tipo uma Arbitrum, uma Blast, são muito mais rápidas. A gente pode estar falando aí de poucos segundos, 1 segundo, meio segundo. Então a gente fez esse wait aqui só para simular essa espera. E depois a gente vai estar esperando o recibo da transação. A gente passa o hash da transação que a gente recebeu e a gente espera esse recibo. O recibo basicamente é uma confirmação do que essa transação aconteceu. Ou melhor, do que aconteceu com essa transação também. Então no recibo a gente tem um status. Esse status ele pode ser reverted, né? Ou seja, teve algum erro na execução e ela reverteu. Caso isso seja verdadeiro, a gente vai mostrar lá para o usuário que a transação deu problema e o que aconteceu. Se não, significa que a transação teve sucesso. A gente basicamente reseta o estado da transação, né? A transação deu tudo certo, acabou o ciclo de vida dela. E a gente mostra um toast em tela ali para o usuário falando que a transação aconteceu com sucesso. Então, nesse caso, a gente poderia, inclusive, mostrar o hash para o usuário acessar lá no scan. Então, a gente poderia botar aqui o transaction hash, pego o meu recibo e passo o transaction hash. E aqui o usuário pode acessar lá no scan, né? Por exemplo, se a gente tivesse na ARB, ele viria aqui no ARB scan, colocaria o hash e ele teria uma visão parecida com essa aqui, da transação que ele acabou de realizar na blockchain. Então, basicamente aqui nesse hook é onde a gente tem a lógica para escrever uma transação dentro da blockchain. E eu acho que a parte, juntamente com a parte da leitura, era grande ponto aí do nosso projeto, era mostrar essas funções, mostrar como é que a gente interage com contratos inteligentes, tanto no front-end quanto no back-end. Tem algumas pequenas diferenças,
Então é legal se atentar, né? Por exemplo, no front é interessante que o usuário esteja sempre bem atualizado, ele esteja vendo as últimas informações, o estado da transação esteja sendo refletido de maneira correta para ele. Então, por exemplo, quando a gente está realizando transação, é interessante que a gente mostre coisas do tipo assim, confirmar a transação na carteira. Se a gente não desabilitar esse botão, ele vai poder clicar várias vezes no botão, então vai aparecer vários pop-ups aqui no MetaMask. Então, no front é interessante ter esse estado mais atualizado e refletido para o usuário na interface. E aí, por fim, temos a parte dos posts, né, que a gente conversou, que basicamente é a API. Lá dentro da API a gente vai estar fazendo o decode do JWT e trazendo os posts desse usuário. A gente não entrou muito a fundo na API, né? A gente fez só um mock lá. Basicamente, o usuário, quando ele faz a chamada API, a gente está pegando o token dele, está verificando esse token, está fazendo a decodificação do token e pegando o endereço de dentro do token aqui. E a partir disso, a gente vai retornar os posts exclusivos daquele usuário. Nesse caso, a gente fez só um mock aqui, que é o mesmo retornado para todos os usuários. Mas a gente teria isso aqui dentro de um banco com esse endereço, né? Então, sei lá, o query by address, passando esse endereço que a gente tem. E aí a gente conseguiria os posts que só aquele usuário tem. E com isso, teríamos todo o nosso fluxo completo aí da aplicação, né? Passando todos os pontos que nós falamos. Então, o usuário é capaz de checar o balance, ele é capaz de ver os posts, ele é capaz de convidar outros usuários, ele é capaz de se autenticar, né? E o nosso back-end é capaz de verificar que aquele usuário é válido e pegar os posts daquele usuário com base no endereço que vem no token e tudo que isso possibilita, né? Então a gente poderia expandir muito mais aí dentro do nossa aplicação, do nosso projeto, mas a ideia era trazer uma base para que vocês pudessem continuar a partir disso. Então, o objetivo era trazer o conhecimento da questão de gestão de carteira, como é que faz para um usuário se conectar lá na interface, como é que eu faço para ler, mostrar as informações de um contrato na interface, como é que eu assino uma mensagem para provar que eu sou aquele endereço, como é que o back-end pega essa assinatura e faz alguma coisa com ela, como é que no meu back-end eu posso garantir que eu vou estar retornando informações só para o usuário que é dono daquele endereço. Então a gente conseguiu passar por tudo isso. E também a questão de realizar e escrever uma transação dentro da blockchain utilizando a sua carteira. No mais, eu acho que era isso, galera. O objetivo de hoje, como eu falei, era repassar, né? Falar um pouco sobre o projeto, sobre o que fizemos, repassar o código aqui para relembrar todo mundo, né? Cada etapa do projeto, cada funcionalidade que o projeto tem e, eventualmente, tirar dúvidas de vocês, quem acompanhou mais, quem acompanhou menos. O código está no GitHub, eu vou fazer o push agora da última versão. Então, vocês vão poder pegar o código, clonar lá e mexer nele localmente, fazer alterações, fazer o que vocês quiserem com esse código aqui que vocês estão vendo. No mais, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, algo que não ficou claro, se gostariam de ver algo diferente. Bom, aqui é o Glauber. Obrigado, primeiramente, por todas essas sessões, né, diferentes aí de construção. A minha dúvida em relação ao convite: é possível cancelar um convite ou não? E o que você poria de melhoria para o que a gente já tem para conseguir realizar isso dentro da realidade, né? Bacana. No momento não é possível, né? Então a gente vamos voltar aqui para o nosso código do nosso contrato. No momento não é possível, né? A partir do momento que um usuário tem lá esse token, ele está convidado e ele vai ter acesso. Mas a gente poderia implementar sim, tá? Dentro do padrão ERC20 tem algumas extensões, então eu vou abrir aqui no próprio OpenZeppelin. Tem algumas extensões que a gente pode pôr a função de queimar, né, a moeda ou o token,
Então, a gente poderia utilizar essa função de queima para remover o token do usuário e ele não ser capaz de acessar mais o fórum. Então, deixa eu abrir aqui, que deve ter alguns exemplos bem legais. Então, aqui, ó, dentro do RC20, tem a função chamada burn, que ela destrói, né, o valor que você passar para ela do cara que está chamando. Ou utilizar o burn from, que você destrói de outra pessoa a função a quantidade de tokens que você está mandando. Mas aí você teria que adicionar algumas outras funcionalidades em cima para que não fique liberado para uma pessoa sair queimando o token da outra, né? Então, algumas possibilidades que a gente poderia fazer aqui. A gente poderia adicionar um dono para esse contrato e só esse dono seria capaz de queimar o token de outras pessoas. Então, por exemplo, a gente poderia chamar de administrador ou de dono mesmo, né? Então, a gente poderia ter um address aqui de owner. E aí, esse owner, basicamente, na hora que a gente faz o deploy do token, é o cara que fez o deploy. E aí, ele seria capaz de chamar algumas funções privilegiadas, vamos dizer assim. Então, né, a gente poderia ter aqui vou chamar de uninvite. Esse uninvite, ele é uma função, né, que faz a queima do token e o usuário vai perder o convite dele, né? Então, eu poderia vir aqui, chamar um burn from, o endereço e o invite amount. Mas aí, desse jeito que está aqui, qualquer pessoa poderia chamar, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um require aqui em cima, de que só a pessoa que está chamando essa função é o owner. Se não for o owner, não vai passar o require, a função vai falhar. Então, nesse require aqui, a gente já garante que só o dono do contrato, né, no caso, o cara que fez o deploy, pode desconvidar uma pessoa. Indo um pouco mais além, existe um padrão chamado Ownable. Também temos aqui dentro do OpenZeppelin. Ele serve justamente para essa questão do contrato ter um dono. Então, a gente pode vir aqui procurar por Ownable. Ele está dentro das funções de controle de acesso e ele basicamente diz que um contrato tem um dono, você pode transferir essa ownership para outro endereço e você pode passar um modificador que só o dono pode chamar as determinadas funções. Então, isso é uma extensão, ele é basicamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui, mas é uma extensão um pouco mais parruda, né? Um pouco mais completa do que só esse check que a gente está fazendo. E tem uma maneira bem fácil de fazer, que é basicamente falar que esse contrato... Deixa eu ver se eu tenho ele instalado aí. Mas eu poderia falar que ele é um ownable. Contracts access ownable.sol. E aí a gente tem esse contrato do ownable e a gente já herda algumas funções dele. Ele expõe então, esse only owner, que é um modificador. Eu vou tirar aqui porque agora não tem. Mas, e aí, em vez de fazer esse require da mesma maneira que a gente está fazendo aqui, basicamente você falaria que é uma função com o modificador only owner. Aqui ele não conhece, né, esse identificador, mas ele automaticamente estaria fazendo esse check aqui quando você passasse esse modificador da função. Então tem algumas maneiras, mas a principal e a mais recomendada é utilizando um contrato Ownable aqui para uma extensão, né, do Ownable para esse contrato ter um dono, esse dono ser o administrador, né, que na prática seria basicamente, vamos dizer, o administrador do fórum, ou o dono do fórum, né. Tá, mas aí, por exemplo, se o usuário vai cancelar o invite que ele mandou para o amigo dele na carteira errada, vamos supor. Você quer que o usuário cancele. Aí como que ficaria essa equação? A gente faria, tipo, pelo back-end, mas aí só o administrador cancelaria e repassaria o custo do gas ali de alguma outra forma, faria a cobrança do gas à parte, não sei se pode isso, como que ficaria, legislação, Cara, enfim. a nível de contrato não teria como voltar, né? A partir do momento que você fez a transação e enviou o convite para alguém, tá incluso na blockchain, não tem como voltar oficialmente, né? O que você poderia fazer é, caso você tivesse um administrador desse contrato e ele fosse capaz de mexer nos invites, né? Então ele
ele poderia tirar o invite de uma pessoa e enviar para outra. Mas aí seria o poder do administrador e seria uma transação nova, né? Então, a partir do momento que você mandou um invite, mandou errado, já era. Aí, caso tivéssemos um administrador e nosso contrato permitisse a transferência de tokens, o administrador poderia transferir do endereço errado para o endereço certo. E aí isso ele poderia cobrar ou não, enfim, seria uma regra de negócio aí. Beleza, valeu. Fechou, obrigado. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida do projeto, do código, do front? Qualquer coisa, agora é a hora. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, pessoal, eu vou dar um push aqui no nosso Espera aí que eu tenho código. uma outra dúvida. Tá. Essa parte do... Como que chamam aqueles dois serviços que a gente usou? De... As bibliotecas, É, a gente usou o Rainbow Kit, que é basicamente o que fornece essa interface aqui da conexão da carteira, e o Agami, que uhum, é o que funciona por debaixo dos panos para fazer a gestão da conexão. Então, essa aqui, o Agami e Rainbow uhum. Kit UI. E aí tem o Foundry, né? E isso, o Foundry, ele é basicamente uma ferramenta para desenvolvimento de contratos. Então, ele vai disponibilizar um ambiente de desenvolvimento, ele vai te disponibilizar a ferramenta para fazer testes, deploy, entre outras coisas, focado no desenvolvimento dos contratos inteligentes. Uhum. E qual que é a E outra, além do o Foundry hard, também? o hard hat. O Hard Hat. É, Eu fiquei sabendo que tem uma que está saindo do mercado. Não sei se você tem alguma informação mais ah, assertiva. saindo do mercado. Vai sair, vai migrar, sei lá o quê. Cara, não tô lembrando. Talvez o Web3.js, mas acredito que o Foundry com certeza não. O Foundry acho que é o mais utilizado hoje. E o Hard Hat Uhum. eu acredito muito que não também, porque eles fizeram um update recente e eles são bastante utilizados também. Pode ser alguma Tá. outra. Inclusive fizeram um release aqui semana passada do Hard Hat. E ele é. Uhum. Talvez seja o Gnash. Esse daí. Na verdade, a minha dúvida é em É, relação a esse. Tipo assim, o que que o Ganache, como eu posso substituir o Ganache sem ser Hard Hat? Porque eu tentei usar o Hard Hat uma vez e não era parecido, sabe, com o Ganache. uhum. Será que eu fui Cara, errado no Hard Hat ou tem alternativa? eu usei uma vez faz muito tempo isso aqui, eu não lembro como é que o código dele é parecido, mas eu acho que ele é mais parecido com o Hard Hat do que com o Foundry. Porque o Foundry ele é totalmente em Solidity, então deixa eu até te mostrar um pedaço de código aqui. Foundry. Tipo, você vai escrever um código, por exemplo, você vai escrever o código em Solidity. Então, vamos ver se eu acho um exemplo rápido aqui. Enquanto no Hard Hat você vai estar escrevendo em TypeScript, que é um pouco mais parecido. Aqui, ó, por exemplo, isso é um código de testes dentro do Foundry. E aí ele segue a sintaxe do Solidity, né? Então, não sei se você for bem familiar com o Solidity, é uma ferramenta bem interessante. Se você não for tão familiar, provavelmente o Hard Hat é um pouco mais fácil. Mas ele deve estar sendo descontinuado, porque ele é muito pouco usado hoje em dia. Eu mexi uma vez quando eu estava começando e depois não mexi mais. O Gnash é a blockchain, o Truffle é a biblioteca. Porque o que me interessa, na verdade, é essa parte de desenvolvimento. Então, como que eu crio a rede local sem o Ganache, né? Uhum. Qual que é, onde que vai agora, né? Sim, cara, baixa o Hard Hat e aí você roda aqui, ó. Deixa eu. Tá aparecendo aí, né? Meu Visual Studio Code. Tá. Basicamente são dois comandos, cara. Ó, npx hard hat node para você rodar uma blockchain local. É a mesma coisa que você via lá no Gnash, né? Só que você não tem aquela UI que o Gnash tem, que tem aqui, ó, tem uma Uhum. foto aqui no. Mas basicamente você tem Mas, essa mas blockchain local rodando aqui, ó. e eu não preciso configurar nada por trás ali para. Nada. Se É você quiser, isso. você pode, mas você não precisa.
você pode vir aqui em hardhat.config.s e configurar algumas coisas. Aqui a gente está falando só a versão do Solidity, né? Isso que é essencial para não dar problema, mas não precisa configurar mais nada. Se você quiser configurar mais coisas, você pode. Você poderia vir aqui e botar um link do scan, você quer mudar a rede, tipo aqui. Enfim, tem várias opções de customização, mas não precisa. Saquei. E aí, Então ficou um pouco mais programático do que o UI que tinha do Ganache. Era, muito mais. né, no code ali, né? Sim, é. Tá. Tipo, eu acho que ele é legal no início que ele te mostra de uma maneira bem fácil, mas logo depois ele fica muito engessado, né? Enquanto aqui você consegue fazer tudo por código. Então, por exemplo, eu derrubei ali minha aplicação, mas aqui eu só rodo um script do network, fala que eu quero rodar na minha rede local, e aí meu ambiente de desenvolvimento está rodando já. Então aqui, ó, contrato deployado, transação de invite feita, tudo isso em poucos segundos. Tudo isso aqui pode ser feito no Foundry também, só questão de preferência de ferramenta. Eu gosto um pouco mais do Hard Hat porque eu lido muito bem com JavaScript, com TypeScript e com Solidity não tão bem quanto com TypeScript. Então eu tenho preferência pelo Hard Hat. Mas os dois são ferramentas muito boas e muito utilizadas aí. Tá. E aí, emendando uma próxima pergunta, se a gente fosse colocar isso em produção, quais seriam os passos necessários? Dentro do próprio, tem vários jeitos, né? Então vamos pensar em produção. Depois a gente vai mais específico. Então a gente tem 3 coisas aqui que a gente tem que pôr em produção, né? O front, o back e os contratos. Nesse nosso caso, tanto o front quanto o nosso back estão no nosso repositório ali do Next, né? Porque o Next já roda no servidor. Como a gente não tinha muita coisa de lógica e detalhes, a gente optou por fazer tudo junto no Next. Então, o nosso front e o nosso back, a gente poderia fazer um deploy dele numa Verse, numa Netlify, para agilizar. Então, deixa eu passar esses dois juntos para cá. De uma maneira, eu em produção hoje faria com a Verse, que é o inclusive o que eu uso profissionalmente no meu trabalho. E aí a gente já mataria muito rápido o deploy tanto do front quanto do back, né? Então a gente poderia botar aqui. Tudo isso aqui seria deployado na Vercel. Mas também pode ser Netlify, pode gerar um Docker e subir para AWS, pode ter um AWS App Runner que ele pega do repositório do GitHub também. Tem vários jeitos. O meu recomendado e considero o melhor hoje em dia é na Vercel aqui. E aí ficaremos com a questão do contrato, né? Então, o contrato a gente precisa fazer um deploy na blockchain. Ele pode ser feito de algumas formas. Ele pode ser feito utilizando lá na ID, na interface do Remix, né? Que a gente viu nos primeiros encontros. Então, ele poderia fazer por aqui. A gente pode fazer pelo script do Hard Hat ou do Foundry. Essas são, acho que, as duas mais práticas e óbvias aqui, né? Se a gente quiser fazer pelo Remix, que seria um processo mais manual, então a gente poderia vir aqui. Vamos pegar nosso contrato. Então a gente tem esse contrato aqui. A gente poderia vir compilar ele. Depois ir no deploy, escolher qual rede a gente quer, né? Nesse caso eu estou fazendo local. E poderia fazer o deploy desse contrato. Então, ó, vou fazer o deploy, ele vai pedir para eu assinar a transação do deploy. Realizei. Foi feito o deploy na verdade não foi feito, ele falhou por algum motivo. Deixa eu ver. Ah, tá. Quando você está desenvolvendo localmente, você fica subindo e descendo o blockchain, às vezes dá esse erro aqui. Que o nonce da carteira, ele fica diferente do nonce que a blockchain está esperando, né? Porque ele não pode, ele tem que ser único. Isso é bem comum acontecer, então quando acontece isso, a gente vem aqui em avançado e Clear Activity Data Tab para ele resetar o nonce da carteira. Bom você ter falado isso. Eu tava com esse problema e eu fiquei. Não sabia como resolver mais. Acontece, cara, acontece bastante. E aí, quando você vem, você pode resetar.
E outro jeito de você deployar é por um script. Então, vamos pegar tipo hard hat deploy. Então você pode deploy e também vou mostrar o do Foundry, que deve ser bem parecido, né? Só muda um pouco os entremeios, mas você pode fazer o deploy pela própria ferramenta. Então, aqui o hard hat ele já nos mostra como fazer, o que ele está fazendo na rede local, né? Então, da mesma forma que a gente está fazendo na nossa rede aqui, ó. Então, aqui a gente está fazendo o deploy do contrato na nossa blockchain local. Eu poderia fazer... Opa, eu parei de rodar a blockchain. Então, aqui eu estou fazendo, né, no localhost, passando, mas eu poderia fazer o blockchain em outra rede. O deploy em outra rede. Então, eu teria que vir aqui em hard hat config, passar as informações da rede que eu quero fazer o deploy e vamos tentar passar direto Arbitrum, ver se funciona. Arbitrum. Network Arbitrum doesn't exist. A gente vai ter que passar a configuração primeiro. Então, aqui ele ensina como colocar uma rede customizada, né? Nesse caso, que não seja a nossa rede local. E aqui, ó. Boa. Então, a gente poderia vir aqui, passar, né? Primeiro, a gente está falando que a gente está declarando uma blockchain, né? Network, uma rede, o nome da blockchain, então a gente poderia passar aqui, por exemplo, Arbitrum. E aí a gente passaria as informações. Então, vou entrar lá no ARPC list, aqui no tem list para pegar as informações da blockchain. Então, chain ID 42162. Esse chain ID. A URL, eu pego uma URL de algum RPC. Então, vou pegar o primeiro, que é da própria Arbitrum. E aqui eu teria que passar informações da minha conta que vai fazer o deploy, né? Nesse caso, eu não vou botar aqui porque isso aqui é o equivalente à chave, né? O menome, que é o que você usa para gerar chave privada. E aí a conta que você passar aqui é a conta que ele vai utilizar para fazer o deploy. Então... Só uma dúvida técnica aqui. Essa linha 12, ela vai ser guardada num ENV ou não? You know? Sim, o ideal seria pôr num env aqui para não ficar subindo para o teu código, né? Então, poderia criar um ponto env aqui, vai lá no git ignore, dá um /nv, o git está para cima e eu botaria aqui, sei lá, process. Alguma coisa aqui, tipo, mnemonic. Botar private aqui só para dizer, né? Você botaria a sua chave privada lá, e aí você faria utilizaria aqui para não subir seu coisa, né? Process private key. E aí, quando você for fazer o deploy, ele vai ler dessa conta e ele vai utilizar a chave privada para fazer o deploy utilizando aquela conta, né? Se ela tiver guess, vai acontecer. Esse E aqui, passphrase, o que seria? cara, isso aqui é porque assim, ó, uma conta na blockchain dentro da Ethereum, é o que a gente chama de conta HD, que são contas determinísticas. Então, HD Wallet. HD Hierarchical Deterministic Wallet, né, que são carteiras determinísticas de forma hierárquica. Então, quando você cria uma conta, primeiro que você está fazendo? O que é uma conta, né? Vamos dar um passo para trás. Uma conta é um par de chave pública e privada. Então, a chave privada é o que você usa para assinar as coisas, né? Ela que manda na conta. Então, se você tem acesso a uma chave privada, você tem acesso à conta. E a chave pública é o endereço que você usa para as pessoas que você compartilha, né? Então, quando você assina lá uma transação, vai aparecer o seu endereço público. E o que é endereço público? O endereço público é uma derivação da chave privada. Então, se você tem a chave privada, você consegue chegar na sua chave pública. Se você tem uma chave pública, você não consegue voltar para a chave privada. E aí, a gente vem para essas carteiras aqui. Como é que elas são feitas? Elas começam com esse negócio aqui que a gente chama de mnemonic, que basicamente são várias palavras, tal qual estava aqui.
Então aqui ele tem, claro, tá dando um Mnemonic exemplo, né? São várias palavras, se não me engano são 12 ou 16, e a partir delas é gerada uma chave privada. Então aqui ele até fala que como é que isso é gerado, né? Então ele diz que uma conta é gerada a partir de uma chave privada desse tipo. E aí essa chave é gerada a partir desse Mnemonic e você consegue gerar várias contas dentro da mesma carteira a partir do mesmo Mnemonic. Então aqui vou dar o exemplo do MetaMask. Todas essas contas que eu estou vendo aqui, elas são todas geradas a partir do mesmo Mnemonic. Então, se você tiver o meu Mnemonic lá, vamos dizer que ele seja teste, 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 todo isso aqui, e você entrar ali no seu computador e logar com ele, você vai ser capaz de gerar todas essas mesmas carteiras. Por quê? Porque elas são geradas a partir da derivação da Mnemonic. E um dos parâmetros que ela precisa para gerar as carteiras é esse path aqui. E esse path aqui é um valor de cada blockchain. Então, no caso, isso é um valor hard-coded do próprio Ethereum. Então, sempre que você for estar fazendo uma carteira para Ethereum, você vai utilizar esse path aqui. Tá, mas aí em E que a- situação que eu preencheria o passphrase? o path aqui, cara, aqui você vai precisar preencher Não, não, porque não. O ele... passphrase. O passphrase. O Isso. passphrase. Ah, tá, achei que você estava falando do path aqui. Cara, o passphrase, vou até ver, pode ser que seja senha, mas não faz muito sentido. Eu nunca vi esse passphrase aqui. Cadê? Passphrase. É o passphrase, acho que é a chave da carteira, por exemplo, mas essa chave, na verdade, ela não é da carteira, né? Ela é tipo, aqui do MetaMask você pode colocar a sua chave, né? Se você der um lock, você tem esse passphrase aqui, provavelmente é esse passphrase. Tá. Ah, deve ser para automatizar alguma coisa, né? Não sei se é assim, né? Cara, eu não tô vendo muito sentido em passar esse passphrase aqui, pra falar a verdade. Mas tudo indica que essa senha aqui, esse passphrase para desbloquear. Mas tendo em vista que tu já tem um Mnemonic, você já consegue chegar na carteira. Com certeza, se você passar vazio, isso aqui vai funcionar, cara. Porque você tem um Mnemonic, você tem um caminho, então você vai conseguir chegar na carteira. Tá. E uma última dúvida, assim, quais são os erros mais comuns relacionados a tipo um CI/CD mesmo de um produto, né, que tem um contrato por trás ali do produto em si e que podem ocorrer, sabe? Às vezes o cara atualiza, deploy o contrato de novo, sei lá. O que você já viu Cara, assim que você então, pode falar? é, na verdade, é um pouco diferente quando a gente pensa em CI/CD de contratos, porque a gente não, idealmente, a gente não vai ficar fazendo o mesmo deploy, né? Por exemplo, idealmente a gente não vai precisar ficar alterando o contrato e refazendo o deploy. O que eu acho que é o problema é não ter um ferramental adequado, né? Então, por exemplo, a pessoa não está utilizando um Hard Hat, um Foundry da vida para desenvolver. E aí acaba ocasionando vários problemas a partir disso, né? Por exemplo, você não tem um histórico apropriado aí dos seus deploys, você não tem... Então, imagina que você tem lá vários contratos deployados e você, putz, aí você perdeu a sua, sei lá, o seu ambiente de desenvolvimento ali e você, cara, você não vai ter mais aquele histórico importante que você tinha. Outra coisa que eu acho que acontece é falta de testes. Esse eu acho que é o principal quando a gente está falando de deploy de contratos, é não escrever testes, né, e só descobrir os erros depois de deployar o contrato. Então, eu acho que o principal aí a questão é ter o ferramental adequado, né, tá utilizando esse tipo de ferramenta, próprio Hard Hat ou Foundry, e tá escrevendo testes para checar a lógica se ela está correta. Porque senão você vai descobrir depois que você fez o deploy que a lógica está errada, você vai ter que refazer o deploy só com uma alteração de lógica pequenininha lá e vai gastar uma grana para fazer o deploy de novo. E vai ter um endereço lá que já não é mais utilizado. Então, que minha principal recomendação de CI/CD, pensando em contratos, é ter uma linha de testes robustas até para quando você está alterando seu contrato, né? Imagina que por algum motivo você quer evoluir a lógica ali do contrato ou quer fazer uma pequena alteração, você já tem uma suite de testes rodando que vão garantir que certos comportamentos são mantidos, né?
Então, o principal, pensando em CI/CD de contratos, na minha visão, são os testes aí. Mas aí o teste só do contrato em si ou de, tipo assim, integration test? Você pode fazer de integração. Tudo? Se você tem vários contratos aí que interagem, você pode fazer um teste de interação também. Tipo, nesse caso aqui, a gente não teria muita coisa, né? Então, alguns testes que eu faria aqui seria, tipo, o usuário não tem convite, ele não consegue convidar outro. Mas aí vamos dizer que eu adiciono mais um contrato. Aí, esse outro contrato é o dono desse contrato aqui. Aí eu faço um teste de integração para testar se só aquele contrato está conseguindo mexer nesse contrato. Aí você vai evoluindo a partir disso. Mas pode escrever tudo, cara, para um contrato. Começa escrevendo para um, né, mais unitário, testando o comportamento dele. Depois você evolui para uma integração entre os contratos. Beleza, valeu. Obrigado. De nada. Eu que agradeço as perguntas, que é sempre legal a gente pesquisar, pensar um pouco e refletir. Bom, mais alguma dúvida, galera? Então, mais nenhuma dúvida. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, a galera que participou nos outros encontros, no canal ali. Eu mandei já que as informações no canal do Full Stack ali, mas eu vou mandar de novo o link do repositório, o link das bibliotecas que a gente utilizou durante o processo do projeto. Vou mandar também o meu LinkedIn para quem quiser me adicionar, tirar alguma dúvida. Pode me mandar tanto no LinkedIn quanto na DM aqui do Discord. Assim que der, eu respondo. Às vezes demora um pouco ou não, mas estou disponível aí, galera, para ajudar vocês. Quem tiver algum projeto, alguma dúvida, qualquer coisa, é só mandar mensagem que a gente troca uma ideia.